ser lida, pesquisada, entendida, degustada. Aleluia. Hoje eu estava falando com uma missionária aqui da Bahia, que ela está no Irã, e ela estava me mostrando, e todo mundo aqui conhece mais ou menos como é que funciona o mundo islâmico, o mundo do Oriente. As pessoas têm sede da palavra, porque não tem ninguém que pregue a palavra para eles. Em contrapartida, nós estamos vivendo em um restaurante farto, mas está faltando apetite para comer. Porque às vezes o que faz a diferença não é a quantidade nem a qualidade da comida, é apetite. Quem não tem apetite, ou quem está com algum problema de fastio, você pode botar a comida que for, ele despreza, ele rejeita. Porque, por exemplo, pegue uma comida boa e bote na mesa, e bote uma criança sentada, ela não valoriza. Criança não valoriza comida. Criança prefere brincar, criança prefere picolé, sorvete, pirulito do que comida. Você quer conhecer um crente, se ele é menino ou se ele é maduro? Dê palavra para ele e veja como é que ele vai reagir. Você dá a palavra, ele, como se ele diz assim, cadê? Eu quero é suada, eu quero é terra tremendo, meu irmão, eu quero é suar. Porque ele não sabe o quanto valoriza, o quanto é a palavra valiosa. Ele vai desprezando a palavra. Por que ele vai desprezando? Porque ele não sabe o poder que tem a palavra. E nós vamos hoje pensar aqui e estudar sobre o poder que tem a palavra de Deus para a nossa vida cristã. Então vamos lá para a gente pensar. Este salmo é o salmo mais longo, como eu já falei, 173 versos, tem 22 estrofes, que correspondem às 22 letras do alfabeto hebraico, e descreve como uma palavra que nos capacita a crescer em santidade, lidar com as perseguições, com as pressões. Quem é que nos ensina a lidar com as situações da vida? Não é nenhuma outra ferramenta a não ser a palavra. A palavra de Deus tem resposta, a palavra de Deus tem orientação, a palavra de Deus tem direcionamento, como nós devemos nos portar diante de cada situação que a gente encontra na vida. O salmo é um acróstico que tem 8 linhas em cada seção, né? Que são 8 versos. O autor usa 8 palavras diferentes para se referir às escrituras. Quais são elas? Lei, testemunho, preceito, estatuto, mandamento, juízo, palavra e promessa. Vamos repetir? 8 palavras para se referir à Bíblia Sagrada. Lei, testemunho, preceito, estatuto, mandamento, juízo, palavra e promessa. Então vamos pensar algumas coisas sobre o poder da palavra. Qual foi o propósito do Salmo 119? Por que o Salmo 119 foi escrito? Conforme mencionamos no título deste Salmo, o Salmo 119 tem o propósito de demonstrar a excelência da palavra de Deus. Para fazer isso, o autor vai discursar acerca da necessidade que temos de ouvir e praticar aquilo que Deus ordena e dos seus benefícios decorrido desta obediência. Nós temos a necessidade de estudar de forma constante e diligente a palavra. Presta bem atenção, queridos. Você pode ter 50 anos de crente, a tua necessidade de comer a palavra é a mesma de um novo convertido. Mas como assim, pastor? Se eu já conheço a palavra. Pois vamos levar isso para o lado físico. Você tem 50 anos comendo, passa um dia sem comer, você fica fraco. Passa um dia sem comer, você tem problema. E passa um dia sem comer, daqui a pouco você está tendo algumas dificuldades. Alguns estão tendo dificuldade até de ficar em pé. Você comeu 50 anos, só porque não comeu um dia, você tem sérios problemas. E se você chegar à noite sem comer nada, daqui a pouco você está vendo suas vistas meio escuras, daqui a pouco você não está conseguindo andar direito, você não está com força. Assim também,
nossa alma. A gente conhece a palavra há 50 anos, mas ela é alimento diário para a nossa vida. Precisamos comer a palavra diariamente. Dê esse conselho para alguém que está perto de você. Diga para ele: tenha uma dieta rica em palavra diariamente. Abra a Bíblia e leia em casa. Abra a Bíblia e leia onde você estiver. Leia com seus filhos. Ame a Bíblia, valorize a Bíblia, ame a palavra de Deus, e ela vai mudar a sua vida. A palavra renova, a palavra dá sabedoria, a palavra edifica, a palavra corrige, a palavra trata, a palavra direciona, porque a palavra não é do homem, ela é de Deus, e ela é alimento que nós precisamos para a nossa alma. Quanto tempo faz que você não faz igual essa primeira imagem aqui? Pega a Bíblia, bota na mesa e diz: eu vou comer a palavra. Quanto tempo você não faz isso? Existem irmãos na igreja que eles só pegam a Bíblia na hora de vir para o culto, e tem uns que só lê a Bíblia na hora que vai pregar, que vai dar uma oportunidade. Eu tenho que ler um versículo aqui, porque eu vou ter oportunidade hoje. Se ele não tiver oportunidade, ele passa uma semana inteira e ele não pega a Bíblia. É por isso que ele é fraco, é por isso que ele é problemático, é por isso que ele dá lugar ao inimigo, porque ele está fraco. Quem não come a palavra é fraco, quem não lê a palavra é fraco, quem lê a palavra é forte, quem lê a palavra se fortalece. Nós temos a necessidade. A palavra de Deus é, primeiro a palavra de Deus é o quê? Simples, direta e objetiva. Deus não fica enfeitando. Deus não enfeita, ele é simples. Qual é o versículo mais profundo da Bíblia? O mais simples: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o mais profundo e é o mais simples. A palavra de Deus é simples. Se você, por exemplo, é um novo convertido, eu te aconselho a começar a ler a Bíblia de Mateus. Não precisa de um curso teológico para entender a Bíblia. Você precisa de um curso teológico para se aprofundar na palavra, mas para entender não, porque quem interpreta a Bíblia não é o teólogo, quem interpreta a Bíblia não é o bacharel em teologia. O maior intérprete da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Então, se você tem o Espírito Santo, ele já te dá a interpretação do texto que está ali. Eu gostaria, e eu creio, e eu espero que no final desta mensagem você saia daqui para sua casa com a palavra de Deus agarrada, dizendo: eu amo, aqui é o meu maior presente, aqui é o meu maior, aqui é a minha pérola preciosa. E você deguste dessa palavra diariamente na tua vida. Nós estamos tendo dois grandes problemas hoje na igreja: é o povo ler e ouvir a palavra e orar. Quando eu levantei hoje da oração, que eu olhei para a igreja, 80% dos irmãos estavam sentados. Nós estamos vivendo uma crise espiritual. E por que essa crise, pastor? Porque o povo não quer mais orar e não quer mais ler Bíblia. Eu quero tudo pronto. Aí eu fico vivendo minha vida cristã em cima daquilo que eu estou ouvindo. Se alguém for responsável, você só vai ouvir coisa boa, mas se for irresponsável, você vai comer coisa ruim. Alguém vai lá, vai distorcer a palavra, como você não conhece, porque se você conhecesse, você dizer: epa, está errado aí, Tiago não diz isso, não, mas Romanos está dizendo o contrário, não, mas Filipenses, não, e Salmo. Mas se você não conhece, alguém pega um versículo, deturpa o versículo e inventa em cima do versículo, e você vai comer como se fosse verdade. Moral da história: você está comendo coisa ruim, como se fosse boa. A palavra de Deus é direta. Deus não faz arrodeio. Deus é direto. Deus não fica dizendo: não, eu acho que você está pecando, eu acho que... Não. Deus, ele é direto naquilo que ele quer falar. Deus é direto naquilo que ele está falando através da sua palavra. Não é. Não tem engano, não tem voltas. A palavra de Deus é direta, a palavra de Deus é objetiva. 2.
ser memorizada. Antigamente as crianças memorizavam textos da Bíblia. Hoje, se você perguntar assim: quem é o irmão que vem aqui na frente para recitar o Salmo 23? Tem irmão que erra. Eu fico vendo o obreiro que ele abre, vamos ouvir o diácono fulano de tal. Aí ele chega na frente assim: vamos ler aqui o Salmo 23. E ele tem que ler, senão ele erra. O Senhor está repreendido também. O Senhor